quarto convidado é um jovem intelectualíssimo, professor de teologia em universidade cristã, professor de conservadorismo e também uma grande promessa para o futuro de São José dos Campos, o amigo Christian Machado. Agora, para a introdução deste simpósio com o tema O Conservadorismo e Suas Nuances, gostaria de chamar o professor Christian Machado. Tudo bom, Christian? Tudo bem. Só vou pegar meus papéis aqui, tá? Você já tem seu próprio microfone? Bem? Boa noite. Agora deu certo. Meus amigos, é uma honra estar aqui diante de vocês, nessa plateia tão linda. Nossos amigos, prefeito Anderson, Alexandre Pitoli, Bernardi. É uma honra estar aqui com vocês. Minha família está aqui no canto, meu pai, meu irmão, minha cunhada, minha esposa. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, principalmente para falar a respeito desse tema tão relevante, meus amigos. Estamos falando a respeito do conservadorismo e as suas nuances. E para a gente introduzir o nosso assunto e entender melhor do que se trata, eu gostaria que nós entendêssemos o que não é o conservadorismo. Porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito do que seria o conservadorismo. E eu acho que o primeiro ponto que a gente deve ressaltar é que o conservadorismo ele não se trata de uma ideologia. O conservadorismo não se trata de uma ideia, de uma noção de utopia do mundo, a transformação da raça humana, a melhora do dia para a noite, aquele negócio mágico que as pessoas do outro lado entendem como sendo possível. Olha, nós votamos em determinado político e agora, a partir do dia 1º de janeiro, a nossa sociedade vai ser perfeita. Nós votamos em determinado partido, nós escolhemos determinadas personalidades e, a partir de agora, o nosso mundo vai mudar. A criminalidade vai acabar, o aborto vai acabar, tudo de ruim vai acabar. Agora serão somente flores. Mas o comportamento conservador, e anota isso se você puder, o conservadorismo não é uma ideologia, mas um comportamento, uma atitude. Ele entende, na sua gênese, que a natureza humana é imperfeita. Logo, se a natureza humana ela é imperfeita, toda a sociedade constituída por seres humanos seria o quê? Imperfeita também. Não há a possibilidade humana de uma sociedade perfeita. E o conservador, ele entende isso. O conservador, na sua raiz da palavra, ele entende isso. Outra coisa também que caracteriza o pensamento conservador é o ceticismo estatal. O que significa isso? O conservador em si, ele não espera um messias político. Ele não espera alguém que vai resolver todos os problemas da sua vida particular e que a partir de agora eu não preciso mais trabalhar, porque o político está lá, ele comprou o meu voto e ele vai me sustentar. O conservadorismo não diz respeito a isso. Eu não estou dizendo aqui que o conservador ele odeia a política, que ele é avesso à política. Eu estou dizendo que o pensamento conservador, ele se caracteriza por esse ceticismo estatal. O que significa isso? Lembra que eu falei que a natureza humana não é perfeita? Se nós somos céticos em relação ao Estado, nós entendemos que por sermos seres humanos, nós não devemos esperar de outros seres humanos a resolução de todos os problemas da nossa vida. Entenda uma coisa, independentemente de quem ganha a eleição ou de quem perde, a sociedade ela continuará passando pelos seus problemas. Porque, como eu disse no começo, a natureza humana ela é imperfeita. A natureza humana, ela é carregada de falhas, nós entendemos dessa forma. Eu não sei se todos aqui praticam e comungam da mesma fé que eu, o cristianismo. Nós temos alguns pastores, alguns amigos, alguns irmãos da Igreja Católica também, e eu creio que vocês entendem e vão compartilhar desse pensamento conosco. Nós, dentro da nossa natureza, como seres humanos, dependentes do divino, dependentes de Deus, nós não podemos fazer nada por nossa conta que seja perfeito. Então, olha só o que eu estou dizendo. O conservadorismo, ele se caracteriza por um ceticismo em relação ao Estado,
porque ele entende que a natureza humana é imperfeita. E o conservadorismo, meus amigos, também não se trata de um moralismo fajuto. Algumas pesquisas ao longo dos anos, elas vão revelar, pelo menos de uma forma um pouco fajuta, que a massa da população brasileira, ela se trata de conservadores. Eu entendo de uma forma que sim. Só que quando você vai pesquisar a fundo a respeito dessas pesquisas, você vai ver que as perguntas que são realizadas são perguntas de ordem moral. Então o pesquisador ele chega lá e fala, olha, você é a favor da liberação das drogas? Evidentemente que boa parte, aliás, a maioria da população brasileira vai falar que não. Você é a favor do assassinato de crianças inocentes no ventre das suas mães? A população brasileira, na sua grande maioria, vai falar que não. Só que a mesma pessoa que se revela contra esse tipo de coisa, muitas das vezes, ela vai chegar na urninha dela e vai votar no Partido das Trevas. Vocês entendem o negócio? O camarada fala, olha, eu sou a favor da vida, eu sou a favor dos bons costumes, eu sou a favor da família, mas na hora dele fazer a escolha política dele, ele vai votar num candidato que não condiz e que não defende as bandeiras que ele acabou de defender. Então entendam o que eu estou dizendo. O conservadorismo não é moralismo. O conservadorismo não é ideologia. O conservador, ele, por natureza, não acredita numa utopia, numa sociedade perfeita. O maior homem da história, aliás, o homem mais sábio da história, segundo as Sagradas Escrituras, o rei Salomão, nos Provérbios, ele disse o seguinte, não remova os marcos antigos, fixados pelos seus pais. O que significa isso? Qual é a ideia que ele quer nos trazer a respeito disso? Quando nós falamos a respeito da remoção dos marcos antigos, nós podemos entender a remoção daquilo que dá certo. Roger Scruton, ele dizia o seguinte, olha, o pensamento conservador se traduz na seguinte frase, nós acreditamos que aquilo que é virtuoso demora muito tempo e demanda muito trabalho para ser construído. Mas aquilo que é vergonhoso, ele não precisa de trabalho, ele não precisa de esforço, ele não precisa de uma grande obra para ser realizado. Muito pelo contrário, as grandes virtudes, elas são destruídas de um segundo para o outro. Então, olha o que Scruton dizia. O conservador é alguém que olha para o passado e projeta um futuro de acordo com aquilo que deu certo. O conservador não é alguém que está estático no tempo, que é contra evoluções da sociedade. O conservador é alguém que estabelece os marcos, que respeita os marcos que foram fixados, mas que está, sim, aberto a mudanças, que está, sim, aberto a evoluções, desde que essas sejam benéficas para quem? Para o meu partido? Para a minha carreira política? Para a sociedade como um todo. Não é para uma pessoa ou para outra pessoa, mas para a sociedade como um todo. Quando nós observamos alguém que é apegado às ideologias pelo mundo afora, vocês vão ver, e se vocês me entendem do que eu estou falando, vocês vão ver que essas pessoas elas querem beneficiar somente aqueles que comungam da mesma ideologia. O conservador não. Ele entende que a sociedade como um todo, mesmo aqueles que discordam dele, porque aqui ninguém é um ditador. Nós estamos dispostos a ouvir a opinião contrária. Nós estamos dispostos a ouvir alguém discordar de nós. Então veja bem o que eu estou dizendo. O conservador, ele não é um ditador intelectual. O conservador, ele não é um ditador político. É por isso que é uma grande balela atribuir aqueles regimes ditatoriais do passado aos conservadores. A extrema-direita não tem uma coisa nada a ver com a outra. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fica claro na mente de vocês? Lembra do que eu disse, eu estou recapitulando e progredindo. O conservadorismo não é uma ideologia, é um comportamento. O conservadorismo, ele se caracteriza pelo ceticismo em relação ao Estado. E o conservadorismo, ele olha para o passado. O conservador, ele olha para o passado e projeta um futuro de acordo com o que ele observou no passado e que dá certo no presente. Entende? E talvez alguns autores, principalmente os autores brasileiros, eles entendem, assim como eu,
que o termo conservador ele não faz muito jus ao que ele realmente significa. Porque, entre aspas, o que seria o contrário, o antônimo do conservadorismo? O progressismo? Então, quando nós ouvimos a respeito do progressismo, nós já colocamos a pecha de algo negativo, de algo positivo no progresso. Então, o conservador seria alguém que não gosta de progresso? O conservador ele seria alguém que não gosta de evoluir, que não gosta de aprender? Muito pelo contrário. Nós que estamos reunidos aqui nesta noite, de acordo com a história recente do nosso país, nós entendemos que nós precisamos de uma mudança. Nós entendemos que nós precisamos evoluir em muito, em alguns aspectos. Nós entendemos que tem coisa no nosso país que está travada e que precisa caminhar. Nós entendemos que tem determinados setores da sociedade no nosso país que está travado e que precisa de uma evolução. Então, nós somos favoráveis ao progresso. Nós somos favoráveis ao progresso financeiro da sociedade. Nós somos favoráveis ao progresso intelectual da sociedade. Porque a gente não esconde informação de ninguém. A gente não censura jornalista. Olha, de 2018 até 2022, eu particularmente não vi ninguém sendo censurado. Se alguém viu, pode levantar a mão aí e falar. Não tem. Então, nós não buscamos isso. Nós, como conservadores, nós, como pessoas que amam o progresso, desde que o progresso não represente uma ruptura com o passado positivo, nós entendemos que a nossa sociedade ela precisa mudar. A nossa política ela precisa mudar. Os parâmetros sociais precisam mudar. Numa das oportunidades que eu tive de falar a respeito do conservadorismo, eu disse que na batalha cultural, na guerra cultural, infelizmente, a direita brasileira ela está um tanto quanto atrás da esquerda. Porque nós ainda, boa parte de nós, não entendemos que a batalha não é pelo voto. A batalha não é pelo quociente eleitoral. A batalha, meus amigos, é pela mente das pessoas. Porque se eu conquisto a mente e o coração deles, eu vou ter, e aqui nós temos políticos aqui, um eleitor fiel. Nós estávamos conversando lá em cima, né? O nosso prefeito estava dizendo que ele não precisa pagar cabo eleitoral, não é verdade? Alguém que vá na rua procurar votos em troca de um salário. Por quê? Porque a ideia é justamente essa, conquistar a mente e o coração das pessoas. Conquistar as pessoas como um todo. A batalha é pela mentalidade das pessoas, não é pelo voto. E o professor Olavo de Carvalho ele dizia o seguinte, a política brasileira é uma coisa muito complicada, porque tem muita política de bairro, muito interesse próprio. O camarada, ele não pensa nisso, não, eu quero ganhar a mentalidade, eu quero ganhar os setores da sociedade, eu quero entrar onde os outros não entraram e ocupar o meu espaço lá. Não, ele pensa o seguinte, eu vou fazer um eventinho aqui, eu vou gastar rios de dinheiro, eu vou fazer uma passeata, eu vou fazer um show, porque eu quero voto. Aí no ano seguinte às eleições, o que acontece? O camarada some. Mas de 4 em 4 anos, você vê ele comendo pastel na feira. Vocês estão entendendo como o negócio é complicado? Como a política brasileira é complicada? Então, o conservador em si, o político conservador em si, ele entende isso. Que a batalha é pela mentalidade das pessoas. Logo, se a batalha é pela mente, pelo coração das pessoas, ele entende que esse é um trabalho contínuo. É um trabalho intelectual. E para nós que somos cristãos, boa parte de nós, talvez até você que não seja, você vai entender e talvez concordar comigo, é uma batalha espiritual também. Olha só como a nossa sociedade se encontra. O degringolamento dos padrões morais da sociedade parece que está a cada dia pior. Nós precisamos transformar isso. E a mudança não começa em outubro com as eleições. A mudança começa agora, aqui, com as decisões que cada um vai tomar no seu dia a dia. E para encerrar a minha fala, eu vi uma frase esses dias muito boa. Alguém disse o seguinte, se você quer mudar o mundo, vá para a sua casa e ame a sua família. Ok, meus amigos? Obrigado, boa noite. Obrigado pela atenção de todos.